Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó. Consideremos a reta R de equação x mais y menos 3 igual a zero e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 3 igual a zero. Qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Bom, pessoal, esse tipo de questão está querendo saber isso aqui, ó. Eu tenho a circunferência, eu quero saber se a reta pegar a reta. Se a reta passa aqui, passa tangenciando, que é tocar em um ponto só, ou se passa secante, que é tocar a circunferência em dois pontos, certo? Então, esse tipo de problema quer saber isso. Então, essa reta não tem interseção, essa toca em um ponto, é a reta tangente, e a reta secante toca em dois pontos da circunferência. Então, para saber isso, eu tenho que saber qual é a distância da reta ao centro da circunferência e saber qual é a distância do raio. Porque se o raio for maior do que a distância, ela toca em dois cantos, né? Se o raio for igual à distância da reta ao centro, ela é tangente. Se o raio for menor, a reta não toca na circunferência, certo? Então, eu vou fazer os cálculos e eu explico melhor com desenho isso. Então, vamos pensar assim, ó. Eu preciso saber quem é o raio da circunferência. Então, eu vou completar quadrado aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a zero. Aí eu vou completar quadrado agora. X ao quadrado menos 2 vezes o x vezes 1 mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Né? Adicionei e retirei. Agora eu vou para o y. Mais y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 1 mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Adicionei 1 e retirei para completar o quadrado. Falta colocar o menos 3 igual a zero. Daqui até aqui, ó, é x menos 1 ao quadrado, certo? Aí aqui eu fiquei com menos 1. Aí daqui até aqui, ó, é y menos 1 ao quadrado. Então vai ficar y menos 1 ao quadrado. E aqui ficou menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3. Isso aqui é igual a zero. Então a equação é essa, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Vai para o outro lado, 5 positivo. Então, essa circunferência é essa. O centro dela é 1 positivo, né, que é substitui o sinal, e y positivo. X e y é 1 e 1. E o raio é igual a raiz desse número aqui, é igual a raiz de 5. Então, ó, a raiz de 5 vai ser minha referência. Por quê? Vamos analisar a circunferência aqui. Ó. Eu vou ter uma circunferência, o raio dela é a distância de um ponto da reta ao centro, certo? Se essa distância aqui, que é o raio, uma reta passar aqui, deixa eu pegar uma reta bem feita, né? Se passar aqui, o raio é menor do que a distância da reta ao centro. Se a reta passar colada, a distância da reta ao centro é igual. Se a reta passar secante, a distância da reta ao centro é menor, certo? Então, eu tenho que analisar se a distância é maior, menor ou igual a raiz de 5. Como é que eu analiso a distância de reta e ponto? Vamos relembrar, a gente já fez duas questões seguidas com isso. A distância é igual módulo de AX mais BY mais C, fecha módulo, sob a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse A e B eu tiro da reta lá. Ó. O A é quem acompanha o X, o B é quem acompanha o Y, e o C é quem está isolado, nesse caso, menos 3, certo? Aí X e Y é o centro da circunferência. Então vai ficar assim, ó, a distância vai ser igual. O A é 1, que acompanha o X é o 1 daqui, aí o B é quem acompanha o Y, é 1 também, então mais 1, vezes quem é o Y? É o Y do C, 1, e o C é esse menos 3, então menos
3. Tudo sobre raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Em cima, eu vou ficar com o módulo de 1 mais 1 menos 3. Embaixo, raiz de 2. Então, a distância vai ser igual 1 mais 1, 2, menos 3 dá menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, a distância é 1 sobre raiz de 2. Aí eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 2 dividido por 2. Pessoal, esse número é menor do que raiz de 5, certo? A raiz de 2 sobre 2 é menor do que raiz de 5. Portanto, a reta é secante, é essa reta aqui, certo? Então, a resposta, ele quer assim, ó. Qual a posição da reta em relação à circunferência? Secante, é uma reta secante, certo? Eu vou escrever assim, ó, reta secante. Essa é a posição. Beleza? Ela corta aqui a circunferência tocando em 2 pontos. Espero que tenha ficado claro para todos. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.